Olá a todos. Hoje temos mais uma conversa, agora sobre teoria geral do direito civil. Meu nome é Leandro Reinaldo da Cunha e nós vamos falar hoje sobre a figura da morte. Tecnicamente, a morte é a cessação da personalidade jurídica. A morte caracteriza o término da personalidade jurídica do indivíduo. Quando nós falamos sobre a morte ela pode ser tanto caracterizada como uma morte real, como uma morte ficta. Na morte real, existe a materialidade física do corpo, ou seja, eu tenho condições de aferir se efetivamente aquele indivíduo está vivo ou está morto ante a presença ou não dos sinais vitais. Já na morte ficta, o que eu tenho é uma presunção da morte, ou seja, todos os elementos me levam a acreditar que aquele indivíduo morreu, ainda que eu não tenha um corpo para aferir a existência ou não dos sinais vitais. Qualquer que seja a situação, seja ela a morte real ou a morte ficta, eu vou ter a elaboração de um documento que atestará essa condição de morte. Na morte real, esse documento ganha o nome de atestado de óbito. Já na morte ficta, o que eu tenho é uma sentença, é uma determinação judicial que reconhece a morte do indivíduo. Fato é que tanto um quanto o outro vão dar ensejo à criação ou à elaboração de uma certidão de óbito. Documento este que fará prova de que o indivíduo efetivamente será considerado morto. De qualquer maneira, em morte real ou morte ficta, nós temos o término da personalidade jurídica. No entanto, quando se fala em morte ficta, existem três modalidades de morte ficta que a lei determina. Eu posso ter a morte ficta prevista no artigo 7º, inciso 1º, é a hipótese em que todos os elementos, todas as circunstâncias me levam a crer que o indivíduo veio a falecer em razão do último momento em que ele foi visto. Tenho ainda a hipótese prevista no artigo 7º, inciso 2º, que me traz a ideia do sujeito que foi feito prisioneiro de guerra ou desaparecido em campanha, a guerra terminou e passados 2 anos eu não tenho ainda nenhuma indicação sobre esse sujeito, ele não deu nenhum sinal de vida. Então, essa é a hipótese prevista no artigo 7º, inciso 2º. Já a terceira hipótese é prevista no artigo 22 e seguintes do Código. Ela fala daquilo que nós denominamos de ausência. A ausência é um procedimento técnico bastante complexo, composto de inúmeras fases que devem ser seguidas para que, ao final, se consiga efetivamente caracterizar a morte do indivíduo. É exatamente sobre essa última hipótese, a ausência, que nós falaremos agora. O processo de ausência é um processo bastante complexo que visa, entre outras coisas, a caracterização da morte do indivíduo. Para que eu tenha um processo de ausência, para que eu possa pensar no início de um processo de ausência, eu preciso da composição de 3 elementos básicos. A falta de presença, a qual eu vou acumular a falta de notícia e também a dúvida quanto à vida. Se houver a composição desses 3 elementos simultaneamente, falta de presença, falta de notícias e dúvida quanto à vida, posso sim pensar na figura da ausência. Normalmente, a doutrina, quando trata desse tema, ela sempre traz o mesmo exemplo. É o sujeito que saiu para comprar cigarro, saiu para comprar leite e não mais voltou. Não se tem notícias dele. Não tem um evento que me faça crer efetivamente que ele morreu. O que me gera a dúvida quanto à vida é exatamente a falta de presença acumulada com a falta de notícias. Quais são os objetivos da ausência? O processo de ausência ele tem entre seus objetivos, inicialmente, a administração dos bens do ausente, porque aquele indivíduo que desapareceu deixou, eventualmente, bens que precisam ser administrados. Então, obrigatoriamente, o processo de ausência vai buscar conferir a esse sujeito que desapareceu alguém que cuide do seu patrimônio. Já nós vamos dar a essa pessoa o nome de curador. O segundo dos objetivos do processo de ausência é a declaração da morte desse indivíduo. Inicialmente, se esse elemento mantivesse ausente, sumido, desaparecido por um longo período, obrigatoriamente eu posso pensar na caracterização da sua morte. Como se dá esse processo de ausência? Como é que vai acontecer todo esse procedimento? O processo de ausência ele é composto por 3 fases. A primeira fase ganha o nome de curadoria dos bens do ausente. A segunda fase ganha o nome de sucessão provisória. E uma terceira fase denominada de sucessão definitiva. Cada uma dessas fases vai ter o seu objetivo específico. Se nós pensamos na primeira fase, a curadoria dos bens do ausente, essa fase ela tem por objetivo, basicamente, a administração, o cuidado do patrimônio do ausente.
Dentro dessa fase, nós teremos a designação de um curador, a arrecadação dos bens desse ausente e a expedição de editais. Nós vamos falar sobre esses elementos em alguns minutos. A segunda fase, chamada de sucessão provisória, também tem por objetivo a administração do patrimônio do ausente. Só que agora, essa administração do patrimônio passa a ser exercida, pelo menos em teoria, por outras pessoas. Basicamente, o início da transmissão do patrimônio do ausente aos seus herdeiros, mas nessa fase, num sentido de mera administração e não transmissão de propriedade. Já na terceira fase, denominada de sucessão definitiva, eu tenho efetivamente a caracterização da morte do sujeito. Essa determinação está prevista no artigo 6º do Código Civil. E, com a caracterização de sua morte, há efetivamente a transmissão do patrimônio desse ausente para os seus herdeiros. Também teremos uma análise um pouco mais aprofundada desses elementos daqui a alguns instantes. A primeira fase, a curadoria dos bens do ausente, ela tem por objetivo básico e elementar a administração do patrimônio do sujeito que desapareceu. Esse sujeito que desapareceu, ele pode não ter deixado nenhum procurador ou ter desaparecido e deixado o procurador sem poderes suficientes para administrar o patrimônio que ele efetivamente tem. Seja numa ou noutra hipótese, tendo o sujeito que desapareceu deixado bens e não tendo deixado efetivamente alguém que cuide totalmente desse patrimônio, que tenha poderes plenos de administração sobre esse patrimônio, definido através, eventualmente, de um procurador, o juiz conferirá a esse indivíduo ausente um curador, que terá, por atribuição, obviamente, cuidar do patrimônio do sujeito que desapareceu. Bom, basicamente, são duas hipóteses. A primeira hipótese é o sujeito desaparece sem deixar quem o represente plenamente. Em que situações? Ele desapareceu sem deixar nenhum procurador, que está previsto no artigo 22. Ele desaparece deixando o procurador, mas sem poderes suficientes, está descrito lá no artigo 23, ou ainda, o sujeito que deixou o procurador, mas esse procurador não quer exercer os poderes que lhe foram atribuídos através do mandato. E essa hipótese é trazida lá no artigo 23 também do Código. A segunda hipótese que nós temos é o sujeito que desapareceu deixando quem o represente. Hipótese prevista no artigo 26. Portanto, ele deixou um procurador. Se for a primeira hipótese, em que ele desaparece sem deixar quem o represente plenamente, eu vou ter essa primeira fase, chamada de curadoria dos bens do ausente, sendo atendida ou sendo seguida de forma plena, com todos os seus passos. Já, se ele desapareceu e deixou um procurador, essa primeira fase ela terá um mandamento reduzido, obviamente porque eu não tenho que me preocupar com a atribuição de um curador para esse sujeito que desapareceu. Dessa maneira, o que nós vamos ter? Se ele não precisa de um curador, porque já tem um procurador, essa primeira fase ela tem uma redução não no seu tempo necessariamente, mas sim nos elementos que deverão ser atendidos para que ela se torne ou para que ela seja finalizada. Não preciso, portanto, nessa segunda hipótese, da determinação de um curador por parte do juiz, haja vista que o sujeito que desapareceu já indicou quem irá cuidar do seu patrimônio durante o período em que ele não se faz presente. Quem pode ser o curador? O texto do artigo 25 traz expressamente quem poderá exercer este encargo. Percebam, o curador ele apenas tem a incumbência de administrar o patrimônio do sujeito que desapareceu. O artigo 25 indica que o curador haverá de ser uma dessas pessoas, mas sempre nessa ordem. A ordem estabelecida pelo artigo é, primeiro, o cônjuge separado de fato ou separado judicialmente. Se ele for separado de fato por um período superior a 2 anos ou separado judicialmente, ele está fora da administração dos bens do sujeito que desapareceu. Portanto, o cônjuge só será o curador do patrimônio do sujeito que desapareceu caso ele não esteja separado judicialmente ou não esteja separado de fato há mais de 2 anos. Segundo elemento dessa ordem são os pais. Terceiro elemento, os descendentes. Quarto elemento, qualquer pessoa indicada pelo juiz. Algo interessante
de se notar é que hoje, em razão das decisões recentes, tanto do STJ quanto do STF, principalmente quando trata da questão relativa à sucessão, nós podemos entender que cônjuge e companheiro, ou seja, aquele que não é casado, mas vive como se casado fosse, aquele que vive em união estável, teria as mesmas condições, teria os mesmos direitos que o cônjuge. Então, nessa ordem que nós estamos vendo nesse momento, o cônjuge estaria ladeado pelo companheiro também neste caso. O curador, além de ser uma dessas pessoas, ele terá seus poderes definidos pelo juiz. É o juiz quem vai determinar qual é a amplitude de poderes que serão conferidos a esse curador. Tudo que ele puder ou não fazer será determinado pelo juiz. Então o juiz, além de indicar quem é o curador, ele indica quais são os poderes exercidos por esse indivíduo. Então, como nós teremos o início do processo de ausência, bem como o início da primeira fase, a curadoria dos bens ausentes. Então, o primeiro passo é a caracterização do simples desaparecimento do indivíduo. Desaparecendo o indivíduo, passo a me preocupar com os 3 requisitos elementares para a ausência, que são a falta de presença, a falta de notícias e a dúvida quanto à vida. Caracterizados esses 3 elementos, posso apresentar a minha petição inicial para o juiz. O juiz é este que irá receber a minha petição inicial e determinará a expedição de ofícios. O que são esses ofícios? Serão documentos encaminhados a determinados órgãos, tentando se descobrir se esse sujeito está vivo ou não, se eu tenho alguma notícia desse sujeito. Então, se encaminha um ofício, para, por exemplo, Delegacia da Receita Federal, para descobrir se esse sujeito fez declaração de imposto de renda. Encaminha-se um documento, um ofício, para os presídios, para saber se esse sujeito está preso. Encaminha-se documentos para hospitais, para saber se ele está internado. Ou seja, serão encaminhados documentos, denominados de ofícios, buscando aferir se esse sujeito está ou não em algum lugar. Não tendo nenhuma informação desse sujeito, se ele não for localizado, eu passo a determinação do início da fase 1, chamada de curadoria dos bens ausentes. Então, caracterizado que esse sujeito não se encontra em nenhum local conhecido, passo a efetivamente ter o início do processo de ausência. E com a determinação do início do processo de ausência, o juiz vai, tecnicamente, determinar quem será o curador e fixar os seus poderes, determinar a expedição de editais agora e a arrecadação de seus bens. Vamos falar desses 2 elementos então. Antes disso, vamos sempre salientar quem podem ser os tais curadores. O cônjuge e o companheiro, como nós discutimos há alguns instantes, os pais, descendentes ou qualquer outra pessoa designada pelo juiz. O Código de Processo Civil, quando ele trata do processo de ausência, ele o faz lá na região do artigo 744 do Código. Ele diz, exatamente nesse artigo, que, declarada a ausência, o juiz mandará arrecadar os bens do ausente. O que é essa tal dessa arrecadação? Vai ser feita uma listagem com a indicação de quais são os bens deixados por esse ausente, onde eles estão e qual o seu estado de conservação. A ideia é que existam parâmetros para que se saiba qual foi o patrimônio deixado por esse indivíduo, caso ele venha a retornar, e, obviamente, qual é o patrimônio que será administrado por esse curador. Em seguida, a lei determina que o juiz mandará publicar editais. Esses editais apresentarão basicamente a informação de que aquele indivíduo está sendo procurado, ou seja, que existe um processo em andamento buscando a caracterização da sua morte através da ausência e determinando que ele apareça e reassuma a administração do seu patrimônio. Esses editais, segundo traz a própria lei, e essa é uma inovação do novo Código, eles serão publicados na internet, no site do tribunal em que estiver vinculado àquele juízo, bem como numa plataforma específica de editais do Conselho Nacional de Justiça. Então, qual é a ideia? Temos então a arrecadação e também os editais. O que nós vamos ter, portanto? A arrecadação e editais, sendo que a arrecadação é, como disse, a elaboração daquela listagem, informando quais são os bens, onde eles estão e qual é o seu estado de conservação. Já os editais, nós vimos que é aquela publicação buscando fazer com que esse sujeito apareça e reassuma a administração do seu patrimônio. Eles serão apresentados ou publicados
no site do tribunal, bem como no site do CNJ. E lá permanecerão por 1 ano. Caso não exista essa base no site do tribunal ou no site do CNJ, esses editais serão publicados no órgão oficial e na imprensa da comarca. Nesse caso, essa publicação será feita durante 1 ano, reproduzida de 2 em 2 meses. Perceba que a ideia é sempre aguardar o máximo de tempo possível para que esse indivíduo que está desaparecido retorne e retome a administração do seu patrimônio. Qual é o prazo de duração dessa primeira fase, que nós denominamos de curadoria dos bens do ausente? Se esse sujeito precisou de curador, ou seja, ele não deixou quem cuidasse do seu patrimônio de forma integral antes de desaparecer, eu tenho um prazo que será distinto da hipótese em que o sujeito desapareceu e não precisou de curador, porque ele deixou quem cuidasse de todo o seu patrimônio. Na primeira hipótese, se ele precisou de curador, o prazo de duração dessa fase 1 será de 1 ano. Já se ele não precisou de curador, portanto, pressupõe-se que ele tinha a intenção de se afastar por algum período, porque ele deixou alguém que cuidasse do seu patrimônio. Nesse caso, o prazo será de 3 anos. O que pode se discutir aqui, a questão é, a partir de que instante eu conto esse prazo de 1 ano ou 3 anos? O artigo 26 do Código Civil, ele diz que esse prazo é contado da arrecadação dos bens. No entanto, é de se considerar que o artigo 745 do novo Código de Processo, ele diz que esse prazo seria contado, deveria ser contado, a partir do término dos editais. De qualquer forma, nós entendemos que o mais adequado seria, por vários motivos, a contagem do prazo a partir do término do edital, tá? Do prazo previsto para os editais. Fazendo uma análise simplória, então, esses editais ficarão publicados durante 1 ano, e após esse 1 ano é que eu conto o prazo de ou 1 ano ou de 3 anos para a duração efetiva da fase 1. Dessa maneira, eu posso pensar que essa fase 1 ela irá durar pelo menos o prazo da publicação dos editais, mais o prazo determinado pela lei. Então, a partir do término da publicação dos editais, eu conto um prazo de 1 ou 3 anos. Passado esse prazo, há o pedido do início da fase 2. Em verdade, pode haver o início da fase 2 mediante a solicitação. A questão é, quem pode fazer esse requerimento? A lei fala que esse requerimento pode ser realizado por um dos interessados, previstos lá no artigo 27 do Código. O que nós vamos ter? O artigo 27 ele diz que são considerados interessados o cônjuge, agora sem separação judicial. E mais uma vez aqui podemos inserir a figura do companheiro, pelas razões já mencionadas. O artigo 27 ainda prevê a hipótese do herdeiro presumido, então aquelas pessoas que seriam herdeiras do sujeito que desapareceu, caso ele fosse declarado morto, aqueles que têm direitos decorrentes da morte desse indivíduo, e ainda credores de obrigações vencidas e não pagas. Esses são os indivíduos indicados lá no artigo 27. No entanto, se nenhum desses elementos fizer a solicitação para o início da fase 2, caberá ou competirá ao Ministério Público a realização desse pedido. E essa informação consta lá do artigo 28 em seu parágrafo único. Realizado o pedido por qualquer um desses interessados, o juiz irá analisar se quem pediu poderia ter feito o pedido e se o prazo foi atendido. Ou seja, se o pleito foi realizado por algum dos interessados descritos no artigo 27 ou no parágrafo 1º do 28 e se foi atendida a questão temporal prevista também na lei, de 1 ou 3 anos a contar da data do término dos editais. Analisadas essas informações, se elas forem efetivamente caracterizadas, o juiz determinará o início da fase 2. A questão é que essa fase 2 ela só passará a surtir efeitos 180 dias após a sua determinação. E essa informação consta do artigo 28 do Código. Ou seja, determinando o juiz o início da fase 2, eu aguardo 180 dias para que ela efetivamente venha a surtir efeitos. Quais serão esses efeitos? A abertura do testamento, a abertura do inventário e o início da partilha do patrimônio do sujeito desaparecido.
O que vai efetivamente acontecer é que a administração do patrimônio do sujeito que desapareceu, ela, em regra, sai das mãos do curador e passa para os prováveis, possíveis herdeiros daquele sujeito que desapareceu. Se quem irá administrar esse patrimônio for um descendente, um ascendente, o cônjuge ou o companheiro do sujeito que desapareceu, eles farão essa administração independentemente da necessidade da oferta de garantias. Já, se for qualquer outro herdeiro que não pertence a esse grupo, haverá necessidade da oferta de garantias. E acerca dessa questão, nós precisaremos trabalhar um pouco mais. Como vai se dar efetivamente, então, a administração do patrimônio do indivíduo que desapareceu dentro da segunda fase? Então, na fase 1, quem administra esse patrimônio é o curador ou o procurador. Já na fase 2, essa administração ela passa aos prováveis herdeiros. O que isso significa? Quem seriam esses prováveis herdeiros? Pensando em linhas gerais, no critério sucessório, quem seriam os herdeiros do sujeito que desapareceu? Seus descendentes, seus ascendentes, seu cônjuge ou companheiro, irmãos, sobrinhos, tios, primos, tios-avós e sobrinhos netos, ou outras pessoas indicadas no testamento. Isso aqui seria uma visão genérica de quem poderiam ser os herdeiros do sujeito que desapareceu. É uma figura bem simples de uma ordem de vocação hereditária. Nessa hipótese, esses 3 primeiros grupos, descendentes, ascendentes e cônjuge ou companheiro, administrarão o patrimônio sem a necessidade da oferta de garantias. Já o segundo grupo, irmãos, sobrinhos, tios, primos, tios-avós, sobrinhos netos e outros elementos indicados no testamento, esses necessitarão, precisarão, apresentar garantias para a administração daquele patrimônio. O que o legislador traz de interessante nesse ponto? Quanto aos rendimentos da administração desse patrimônio, aqueles que não precisaram ofertar garantias ficam com todo esse patrimônio, ou seja, com todo o rendimento que esse patrimônio puder oferecer. Então, todo o rendimento que o patrimônio deixado pelo ausente vier a propiciar, pertencerá, em sua integralidade, ao sujeito que o administra. Nesse primeiro caso, descendentes, ascendentes e cônjuge ou companheiro, sem que haja a necessidade da oferta de uma garantia. Já o segundo bloco, ele obrigatoriamente precisa ofertar uma garantia, e nesse caso, se eles ofertarem garantias, os rendimentos desse bem que passarão a administrar, ou desses bens que passarão a administrar, pertencerão a eles apenas parcialmente. O que a lei diz é que metade dos rendimentos eles podem manter consigo e a outra metade eles irão deixar depositado. Esse depósito que eles farão, essa metade que ficará depositada, ela obrigatoriamente ficará aguardando o retorno do ausente. Nós veremos daqui a pouco que, em algumas circunstâncias em que esse ausente retorne dentro dessa segunda fase, ele poderá ter acesso a esse patrimônio, a esses valores que ficaram guardados mediante depósito realizado por quem administra seu patrimônio. Pensando nessas características trazidas pela lei, o que nós vamos ter? Esse sujeito que administra o patrimônio, ele terá benefícios. E essa vai ser a grande diferença entre a sua condição e a condição do antigo curador ou procurador. A questão é, se esse sujeito não tiver condições de oferecer garantias, a administração ela ou continua com o procurador ou o curador, ou então ela pode eventualmente ser exercida por um outro herdeiro que tenha condições de ofertar garantias em seu lugar. Perceba, a mera administração poderá ser exercida por esse outro herdeiro que reúna condições de ofertar garantias. Não se está em nenhum momento questionando transmissão de propriedade, meramente administração de patrimônio. Imagine então que, apenas para facilitar a nossa visualização, que o sujeito que desapareceu tivesse deixado 3 primos e 3 casas. 3 casas de valor igual. É apenas uma visão lúdica, mas para facilitar a compreensão do tema. Então, imagine que o primo 1, o primo 2
e primo 3 sejam os eventuais herdeiros desse sujeito que desapareceu. E esse sujeito tenha deixado 3 casas, a casa 1, a casa 2 e a casa 3. Então, se o primo 1 ofertar garantia, esse primo 1 passará a administrar a casa 1. Se o primo 2 oferecer garantia, esse primo 2 passará a administrar a casa 2. E se o primo 3 ofertar a garantia, esse primo 3 quem irá administrar a casa 3. Pensando de uma maneira bem simples, tá? 3 herdeiros, 3 imóveis, para que a gente tenha uma condição de entender como se dá essa administração. Em cada um desses casos, eu vou ter que, por exemplo, quanto aos rendimentos, o primo 1 da casa 1, todo o rendimento que ele tiver, imagine que essa casa tenha sido alugada, fica metade com ele e a outra metade ele deposita. O primo 2 fica com metade do dinheiro para ele e deposita a outra metade. E o primo 3 fica com metade do dinheiro para ele e deposita a outra metade. Se a casa 1 for alugada por R$1.000, R$500 ele guarda para ele, ele fica com ele faz o que ele quiser com esse dinheiro e a outra metade, os outros R$500, ele deixa guardado, depositado, esperando a eventual volta do sujeito que desapareceu. No entanto, imagine que o primo 1 efetivamente tenha ofertado a garantia e passou a administrar a casa 1. Então, os rendimentos ficaram metade com ele, metade ele depositou. O primo 2 ofereceu a garantia e passou a administrar a casa 2, ficando com metade do dinheiro para ele e a outra metade ele deixou guardado, depositado, por causa do retorno do primo 3, do sujeito que desapareceu, do ausente. Imagine agora que o primo 3 ele não pode garantir. Ele não tem condições de oferecer a garantia. Nesse caso, o primo 3 não poderá administrar a casa 3. Imagine que o primo 2 venha a oferecer garantia e, portanto, passe a administrar a casa 3. Nessa hipótese, o primo 2 passa a ficar com metade do dinheiro da administração para ele e deposita a outra metade, também aguardando o retorno eventual do sujeito que desapareceu. Nessa circunstância, em que o primo 3 não teve condições de ofertar garantias, ele não administra a casa 3 e, portanto, não receberá os rendimentos da administração dessa casa 3. Só que existe uma variável extremamente interessante que nós temos que analisar. Se eventualmente esse primo 3 não pôde garantir, então o primo 2 apareceu e ofereceu a garantia e passou a administrar a casa 3, o primo 3, em princípio, não tem direito aos rendimentos. Então, ficaria metade com ele e a outra metade depositada, aguardando o eventual retorno do indivíduo. Percebam agora, se eventualmente esse primo 3 que não pôde garantir, alegar, justificada a falta de meios, alegar que se encontra numa situação financeira extremamente delicada, ele pode, com base no artigo 34, exigir metade da metade. O que significa isso? A lei diz que ele pode pedir que metade do patrimônio ou dos rendimentos que serão destinados efetivamente a quem está administrando aquilo que seria administrado por ele, seja destinado a ele. Ou seja, no nosso caso, o primo 2, que ficaria com metade dos rendimentos da casa 3, ele passará a dividir esse valor com o primo 3. Ou seja, o primo 2 ficará com metade desse valor e a outra metade será destinada ao primo 3. Mesmo sem ofertar garantia, pode eventualmente ter algum benefício, ainda dentro dessa fase 2, em razão da administração do patrimônio do sujeito que desapareceu. E se o ausente retorna dentro do período dessa fase 2? Já nós vamos ver quanto tempo essa fase 2 vai durar. Mas se ele retornar durante a fase 2, o artigo 33, no seu parágrafo único, determina que, em caso de retorno, ele retoma a posse de seus bens. Ou seja, todo o patrimônio que era dele continua sendo dele. Ele retoma a administração do patrimônio que é seu. Porém, nós temos uma discussão acerca dos rendimentos que foram guardados para a hipótese dele retornar.
de regra, ele retoma esse patrimônio. No entanto, se essa ausência for caracterizada como voluntária e injustificada, ele perderá esses valores. Esses valores serão atribuídos àquela pessoa que estava administrando o seu patrimônio. Graficamente, o que nós teríamos? Então, se acontece isso, a consequência é: o sujeito retorna, mantém os rendimentos, desde que essa ausência seja involuntária e injustificada. Agora, se essa ausência se mostrar voluntária e justificada, nesse caso, ele perde seus rendimentos. Aquilo que ficou guardado, esperando que ele retornasse, não será administrado, entregue a ele, atribuído a ele. Então haverá a atribuição, a entrega desses valores ao sujeito que vinha administrando o seu patrimônio durante a sua ausência. Quando começa a sucessão definitiva, a terceira fase? Obviamente, eu preciso do término da segunda fase para que eu comece a terceira fase. Então, o artigo 37 ele trabalha no seu texto com a hipótese do início da fase 3. Então, o início da fase 3 será caracterizado tão logo termine a fase 2. Então, vamos fazer uma análise do que efetivamente vai acontecer. A lei diz que eu posso começar a fase 3 a partir de 10 anos do início efetivo da fase 2. Ou seja, passados aqueles 180 dias que eu tive que esperar para que a fase 1, ou melhor, perdão, a fase 2, tivesse seu efetivo início, ou então, se esse sujeito tiver mais de 80 anos de idade e há mais de 5 eu não tenho notícias dele, também contado do início dos efeitos da fase 2, ou seja, após os 180 dias, eu posso pedir o início da fase 3. A questão é, quem pode pedir esse início de fase 3? Mais uma vez, o mesmo grupo que pôde pedir o início da fase 2, aqueles que a lei chamou de interessados: cônjuge sem separação judicial e companheiro, herdeiro presumido, aqueles que tenham direitos decorrentes de sua morte, credores de obrigações vencidas e não pagas e, subsidiariamente, o Ministério Público. Quais são as consequências do início da sucessão definitiva? Primeira consequência: finalmente esse sujeito será declarado morto. O artigo 6º diz que, com o início da sucessão definitiva, haverá a declaração da morte do ausente. Nesse instante, o ausente será considerado morto para todos os efeitos. Segunda consequência: claro, a sentença que for decorrente dessa caracterização vai ser levada a registro e elaborada a certidão de óbito a partir de então. Segunda consequência: o herdeiro passa de mero administrador a proprietário. Com a morte do indivíduo, caracterizada pela ausência, o herdeiro passa a ser proprietário daquele patrimônio. Só que ele passa a ter uma propriedade resolúvel. Antecipamos, caso o herdeiro volte dentro dessa fase, ele retoma seu patrimônio. Terceira consequência do início da sucessão definitiva: pode haver um levantamento das garantias ofertadas para aqueles que efetivamente precisaram oferecê-las. Aqueles que só puderam administrar o seu patrimônio, ou melhor, o patrimônio do ausente, caso houvesse a oferta das garantias previstas na lei. E a quarta consequência é o levantamento dos valores depositados. Aquele valor da administração que ficava metade com o administrador e metade depositado pode ser retirado, pode ser levantado e atribuído a quem administrava esse patrimônio. Temos, portanto, que a sucessão definitiva caracteriza a morte do sujeito que desapareceu. Só que lembrem-se, trata-se de uma morte ficta. Se esse ausente retorna durante a sucessão definitiva, nós vamos pensar no que irá acontecer. Se ele regressar dentro dos 10 anos a contar do início da sucessão definitiva, ou aparecer algum de seus descendentes ou ascendentes, ou seja, algum herdeiro dele dentro desse período, qual é a consequência? Eles poderão retomar a posse de seus bens. Aqueles bens que até então passaram a pertencer aos herdeiros, retornam a propriedade, a posse deles. Eles retomam a propriedade dos bens no estado em que eles se encontrarem.
Segunda consequência, eles também podem retomar os bens subrogados, aqueles que foram adquiridos em substituição aos bens já existentes. Se o sujeito recebeu, nesse caso, uma casa deixada pelo ausente, ele vendeu essa casa e comprou outra no lugar, essa que foi adquirida no lugar caracteriza-se como um bem subrogado e também seria devolvido ao ausente. Outra consequência é que ele teria direito à devolução, à entrega a ele, dos valores recebidos pelos bens que foram alienados depois do seu retorno. Tem uma última consequência que não está expressa na lei, mas ela é óbvia. Se esse sujeito retornar dentro desse período, aquela certidão de óbito que foi realizada, que foi efetivamente levada a registro, né, a sentença levada a registro, gerando a certidão de óbito, ela passa a não ter mais valor. Por quê? Ela caracteriza a morte de um sujeito que não se encontra morto. Então, a certidão de óbito perde a sua eficácia. Ele deixa de ser juridicamente reconhecido como morto. Por outro lado, se esse sujeito retorna após a sucessão definitiva, eu estou chamando aqui após a sucessão definitiva, aquela ideia de após os 10 anos, ou seja, dentro do período de sucessão definitiva, mas após os 10 anos do início da sucessão definitiva. Quais são as consequências? Aquela retomada de bens que ele tinha direito não existirá mais. Aquela possibilidade de ter para si os bens subrogados também não existirá mais. E, tampouco, terá o direito aos bens ou aos valores recebidos por esses bens após o seu retorno. Sobrando para ele, como última e única consequência, a possibilidade do pedido de invalidação do conteúdo daquela certidão de óbito que foi realizada. Dessa maneira, nós temos então que a sucessão definitiva ela surgirá depois de 10 anos do início da fase 2, ou passados, quando eu caracterizar que o desaparecido tem 80 anos de idade, mais de 80 anos de idade, e mais de 5 que eu não tenho notícias dele. Esse período conta do término dos 180 dias em que efetivamente a fase 2 surte seus efeitos. Feito o pedido do início da fase 3, por qualquer um dos interessados, aqueles mesmos interessados, cônjuge ou companheiro, cônjuge sem separação judicial ou companheiro, herdeiro presumido, aqueles que têm o direito decorrentes da morte, credores de obrigações vencidas e não pagas ou pelo Ministério Público, o juiz analisará se o prazo foi atendido e se quem pleiteou poderia fazê-lo. Ato contínuo, haverá determinação do início da fase 3. Feita essa determinação, o que nós vamos ter? Declaração da morte, levantamento de garantias e acesso aos valores depositados. Claro, com a caracterização efetiva da morte com a declaração, com a certidão de óbito. Se dentro de 10 anos ele retornar, ele pega o patrimônio no estado em que estiver. Se ele retornar após 10 anos, já não tem mais direito a esse patrimônio. Em linhas bastante gerais, bastante genéricas, essa seria a ideia da sucessão. Assim, se nós formos pensar de uma maneira resumida e fazendo uma conclusão dessa nossa primeira parte da conversa de hoje, o que nós temos? Então, início do processo de curadoria dos bens ausentes. O sujeito desaparece, com falta de presença, falta de notícia e dúvida quanto à vida, tem a apresentação da petição inicial. Apresentada a petição inicial, ela é encaminhada ao juiz, o juiz analisa os requisitos apresentados e manda expedir ofícios. Expedidos esses ofícios, não tendo nenhuma informação sobre a localização do sujeito, passo à determinação do início da fase 1. Tendo início a fase 1, o juiz fixa os poderes do curador, quem é o curador e quais são seus poderes, determina a expedição de editais e manda que seja feita a arrecadação dos bens do ausente. A gente sabe quem pode ser o curador, e são cônjuge, sem separação judicial ou separação de fato ou companheiro, pais, descendentes ou qualquer outra pessoa indicada pelo juiz. Sucessão provisória vem logo em seguida, passados 1 ou 3 anos do término do período designado para a expedição dos editais. Faço o pedido, esse pedido pode ser realizado por algum dos interessados, cônjuge sem separação judicial, herdeiros presumidos, aqueles que têm os direitos decorrentes da morte, credores de obrigações vencidas e não pagas, e o Ministério Público subsidiariamente. O juiz analisa o prazo, ou seja, se foi atendido o prazo de 1 ou 3 anos, e se quem pediu poderia ter feito o pedido. E, ato contínuo, fixa ou determina o início da fase 2. Aguarda o prazo de 180 dias previsto no artigo 28,
E aí, efetivamente, esse segundo momento, essa segunda fase, tem início com a abertura do testamento, abertura do inventário e início da partilha. A administração do patrimônio do sujeito que desapareceu nesse período será realizada pelos descendentes, ascendentes e cônjuge ou companheiro sem a necessidade de garantias, ou então, caso seja realizado por qualquer outro herdeiro, com a oferta de garantias. E a sucessão definitiva vai se dar passados 10 anos ou se o sujeito estiver com mais de 80 de idade e mais de 5 anos sem notícias. Faço o pedido, mais uma vez, o mesmo grupo, os interessados. Esse pedido é encaminhado ao juiz que vai aferir se o prazo foi atendido e se quem pediu poderia ter pedido. Essas informações estando presentes e sendo corretas, ele determina o início da fase 3 e, com a declaração da morte, levantamento de garantias e acesso aos valores depositados, essa fase 3 passa a surtir seus efeitos. Se esse indivíduo voltar dentro do prazo de 10 anos, ele retorna e pega o patrimônio no estado em que estiver. Se voltar depois desses 10 anos, já não tem direito à retomada desse patrimônio. Em seguida, para a gente poder finalizar, o legislador ele trata ainda, quando fala de morte, da figura da comoriência. A comoriência, é a caracterização da morte de duas pessoas simultaneamente, ou seja, entende-se que duas pessoas vieram a falecer exatamente no mesmo instante, se isso aconteceu no mesmo evento e não seja possível eu aferir quem morreu primeiro e quem morreu depois. Nesse caso, então, o artigo 8º diz que se dois ou mais indivíduos falecerem na mesma ocasião, não se podendo averiguar se algum dos comorientes precedeu ao outro, presumir-se-ão simultaneamente mortos. Tal informação é importante porque, com isso, um não será herdeiro do outro. Tá? E isso acaba tendo consequências bastante relevantes lá na frente quando nós falamos de sucessão. Então, o que é preciso para a caracterização da comoriência? Então, na mesma ocasião, duas pessoas vêm a falecer, pelo menos, sem que eu tenha condições de aferir quem precedeu ao outro. Então, eu vou falar de presunção de morte simultânea. Quando ela vai ocorrer? Se no mesmo evento, duas pessoas ou mais vierem a falecer, sem que haja possibilidade de se aferir quem faleceu primeiro. Em linhas gerais, esses são os elementos que nós podemos tratar quando falamos de morte. E aí, podemos até mesmo pensar em um exercício tolo, mas que pode nos ajudar a entender ou a pensar na situação como um todo. Pensando em morte como um todo. Imaginem a seguinte hipótese. Antônio vem a falecer às 13h30 do dia 20 de 1 de 2015, sendo que seu colega Bento falece no mesmo dia às 14h45, conforme indicam suas certidões de óbito. Quem faleceu primeiro? Explica indicando todas as variáveis possíveis. É óbvio que numa leitura rápida e simples, e a intenção é exatamente essa, aparenta que a resposta é bastante clara, é bastante evidente. Se um morreu às 13h30 e o outro às 14h45, é inquestionável que o que morreu às 13h30 veio a falecer antes do que aquele que morreu às 14h45. No entanto, por uma questão apenas de a gente pensar o que eventualmente podemos encarar em uma prova, em um concurso ou qualquer coisa que o valha, tenham sempre em mente que algumas informações são preponderantes. Nesse caso, por exemplo, olha o que nós temos. E se eles tiverem morrido em países diferentes? Nessa hipótese, a questão do horário, da hora em si indicada, ela não é o elemento mais relevante, porque em razão do fuso horário eu posso ter alguma variável. Posso ter a mesma análise se eles tiverem morrido no mesmo país, mas com um fuso horário diferente. Ou ainda, no mesmo país, no mesmo fuso horário, mas em uma região ou uma cidade que tem horário de verão e no outro não. Podemos pensar em vários elementos. Essa era só uma questão para que vocês vissem como, às vezes, a resposta mais óbvia nem sempre é mais técnica. O último cuidado a tomar é considerar que os elementos relacionados à morte, mais especificamente agora falando sobre a ausência, têm tido uma presença constante nos exames de ordem. Dê uma olhada nisso. No exame de 2011, no quarto exame, aparece uma questão sobre ausência. Nós temos aí uma questão sobre ausência, dizendo que o sujeito simplesmente desapareceu. O texto até facilita e indica que ele
efetivamente se trata de uma hipótese de ausência. Com a leitura do texto, vocês verão que a resposta adequada para esse exercício está aqui e é fácil de constatar. Está lá. Se eu olhar todo o texto, nós vamos ver, por exemplo, que na alternativa A, o juiz não poderá declarar a ausência e nomear a curadora Rodolfo, pois Lisa não poderia ter renunciado ao mandato outorgado. Nós sabemos que ela pode, então a alternativa A é incorreta. A renúncia ao mandato por parte de Lisa era possível e, nesse caso, o juiz determinará ao Ministério Público que nomeie um curador? Não, nós vimos que quem nomeia o curador, na verdade, não é o Ministério Público, e sim o juiz. Alternativa C. Os credores de obrigação vencida e não paga de Rodolfo, decorrido no ano da arrecadação dos bens do ausente, poderão requerer que se determine a abertura de sucessão provisória. E aqui, notem, essa foi a alternativa tida como correta no exame, mas percebam que essa alternativa hoje seria considerada errada por conta do novo Código de Processo, que determina que esse prazo ele não é da arrecadação, e sim do último edital que eu vou contar. Só para finalizar, a alternativa D diz que poderá ser declarada a sucessão definitiva de Rodolfo 10 anos depois de passado em julgado a sentença que concedeu a sucessão provisória, mas, se nenhum interessado promover a sucessão definitiva nesse prazo, os bens porventura arrecadados deverão ser doados à entidade filantrópica para. Não é isso. A lei fala que, nesse caso, quem determinará o prosseguimento do processo será o Ministério Público. A questão da ausência apareceu também mais uma vez agora no exame 12 de 2013. Nesse caso, ele também fala que o exercício traz claramente que se trata de morte presumida com declaração de ausência, lá embaixo. E ele conta a história de um sujeito que é casado e que encontra-se numa situação de desaparecimento. Ele tem uma esposa e uma filha. E elas pretendem a declaração da morte. Vejam o texto da alternativa A. Na fase de curadoria dos bens do ausente, diante da ausência de representante ou mandatário, o juiz nomeará como sua curadora legítima Cássia. Infelizmente não é Cássia. Quem exercerá essa condição é Vera, a esposa, seguindo aquela ordem que nós vimos. B. Na fase de sucessão provisória, mesmo que comprovada a qualidade de herdeiras de Vera e Cássia, essas, para se emitirem na posse dos bens do ausente, terão que dar garantias. Para também. Elas são, no caso, cônjuge e descendente, e esses não precisam oferecer garantias. Alternativa C. Na fase de sucessão definitiva, a regressão de José dentro dos 10 anos que seguirem a abertura da sucessão definitiva, terá ele direito aos bens que ainda existentes, perfeito, no estado em que se encontrarem, perfeito, mas não os bens que foram comprados com a venda dos bens que lhe pertenciam. Aí está o equívoco, né? Nós sabemos que os bens subrogados ele também tem direito. Então, a alternativa correta podemos presumir que seja a alternativa D. Quanto ao casamento de José e Vera, o Código Civil atual reconhece efeitos pessoais e não apenas patrimoniais ao Instituto da Ausência, possibilitando que a sociedade conjugal seja dissolvida com a decorrência da morte presumida do ausente. Essa é a alternativa correta. A morte dele gera também todos os outros efeitos decorrentes da efetivação de uma morte real, entre eles o término do casamento. E para finalizar, vejam que temos ainda uma última questão no exame 14 de 2014, também lá da OAB. Diz que o Raul, um sujeito que não tem esposa nem filhos, simplesmente some sem deixar nenhuma informação, sem que ninguém saiba dele. Ele estava separado da sua esposa há 4 anos, antes de que isso acontecesse. Então, quais são as alternativas? Alternativa A. Para ser decretada a ausência, é necessário que a pessoa tenha desaparecido há mais de 10 dias. Não, a lei não faz nenhuma previsão quanto a prazo. B. Em sendo declarada a ausência, o curador a ser nomeado será a ex-esposa de Raul? Não, porque se eles estão separados há 4 anos, ela já não entra nessa condição de curadora. C. A abertura da sucessão provisória somente se dará ultrapassados 3 anos da arrecadação dos bens de Raul. Nesse caso, o prazo não é de 3 anos, é de 1 ano, como nós vimos anteriormente. E a última alternativa, que efetivamente é correta, é a alternativa D. Se Raul contasse com 85 anos e os parentes e os amigos já não soubessem dele há 8, o prazo que a lei determina é de 5, poderia ser feita de forma direta a abertura da sucessão definitiva. Então nós vimos aqui 3 exames em que eu tive uma análise ou a necessidade da compreensão do tema ausência. Espero que essa conversa tenha ajudado a todos vocês, espero que vocês possam estudar através disso. Lembre-se sempre de ler a lei e tenham certeza,
com dedicação, vocês conseguirão atingir todos os seus objetivos, seja ele na prova da faculdade, ou seja ele um concurso público, ou seja ele o exame da OAB. Bom estudo a todos vocês e até uma próxima.